Olha, mudando um pouco de assunto, Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, e outras cidades da Baixada Santista colocaram barreiras para controlar os acessos rodoviários, para combater a propagação do coronavírus. Só estão liberados os veículos dos passageiros que comprovem que moram no município. Para entender se isso é constitucional, ou seja, bloquear integralmente a entrada e saída das pessoas e veículos, eu converso agora com o especialista em direito constitucional e promotor de justiça, Clever Vasconcelos. Clever, obrigado por participar aqui conosco. Então a gente já vai, né, para a pergunta mais óbvia. Pode fazer isso? Uma prefeitura pode fazer isso? E o direito de ir e vir das pessoas, que como eu conversei com o Heródoto Barbeiro mais cedo, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode mudar. Explica para a gente, Clever. Boa noite, Gustavo. Olha, a questão é simples. A questão diz respeito às atribuições do exercício do direito fundamental, liberdade de locomoção. Só o presidente da República é que pode determinar o cerceamento, a suspensão ou impedimento da liberdade de locomoção. Qualquer decreto municipal que agir dessa forma está violando uma regra constitucional de liberdade. O presidente da República ele pode realizar isso, seja através do estado de defesa ou através do estado de sítio. E também é possível que o Poder Judiciário também o faça. Gustavo, cerceamento de liberdade é um tema que envolve algo extremamente importante. E a gente não pode colocar isso na mão, com todo o respeito, de um prefeito municipal ou de um governador do estado. Porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais. Se a gente for pensar dessa forma, prefeito pode determinar prisão, governador pode determinar prisão, não é o correto. Nós estamos falando aqui de repartição de competências constitucionais. E o Constituinte originário de 1988, destinou o tema sobre liberdade de locomoção para o presidente da República e para os órgãos judiciários. Clever, mas ainda entrando nesse aspecto, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, numa decisão do ministro Marco Aurélio, deu a prerrogativa dos governos estaduais e também municipais decidirem sobre a locomoção das pessoas nas cidades. Quer dizer, foi uma decisão do STF contra a Constituição, aquele que é o guardião da Constituição, pelo que eu entendi, então, tomou uma decisão contrariando a própria Constituição ou não? Olha, em que pese o respeito do ministro Marco Aurélio Mello, essa decisão foi tomada na ação direta 6341, onde ele fundamentou com base no princípio da polícia, do poder de polícia sanitária de cada administrador público, de, enfim, realizar aí uma determinação legal no sentido de se obstaculizar o ingresso e saída de pessoas. Mas, com todo respeito, esse tipo de decisão foge um pouco do foco principal da Constituição, que é a liberdade de ir e vir. Sim, o prefeito pode determinar o cerceamento da liberdade de locomoção, de transporte de carga, de transporte de animais, de transporte de produtos em geral. Agora, do transporte de pessoas humanas, isso não pode no Estado Democrático de Direito. Eu estou aqui falando objetivamente de uma questão jurídica. O teu telespectador até pode fazer um juízo de valor, que as pessoas não devem se locomover, o que é razoável. Mas, estritamente do ponto de vista jurídico, isso não pode. Quando me avisaram dessa entrevista de hoje, eu fui fazer uma pesquisa. E eu tenho aqui uma decisão recente, de agora à tarde, da 9ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a cidade de São Bernardo do Campo. O desembargador Firmino Magnani Filho, da 9ª Câmara de Direito Público, cassou uma decisão nesse sentido, dizendo de maneira expressa, lá para o município de São Bernardo do Campo, que só em caso de estado de sítio ou de defesa, o presidente pode fazê-lo. E o prefeito não pode agir dessa forma. Esses decretos municipais
com todo respeito, Gustavo e o Heródoto que está nos assistindo também, são inconstitucionais. Clever, eu vou fazer uma tentativa de dobrar essa Constituição para tentar entender. Porque o pessoal de casa que está assistindo agora, na Baixada Santista, a iniciativa dos prefeitos foi muito válida no sentido de que queria evitar que muitas pessoas fossem para a praia, pernoitar por lá, ficar passando esse tempo de quarentena lá naquelas cidades que não teriam estrutura para aguentar todo mundo que viesse da capital paulista. Pensando assim, se é inconstitucional proibir a entrada e saída das pessoas, seria constitucional um decreto proibindo pernoitar na cidade ou também isso seria uma jabuticaba do nosso ato jurídico que eu estou criando aqui? Não pode. Você imagina só o prefeito, isso pode abrir um precedente muito grave. Você imagina só o prefeito selecionar as pessoas que vão dormir ou não na cidade. Você imagina só a rede hoteleira numa situação como essa. Olha, é bom que fique claro que as terras de marinha, por força do artigo 20, inciso 7 da Constituição, são bens da União. É o presidente da República que deve, através de ato seu, proibir a entrada de pessoas nas praias. Eu acho ótimo, obviamente, as pessoas não saírem de casa, sou favorável, inclusive das pessoas não irem à praia. Eu estou de acordo com isso, mas eu estou fazendo uma análise aqui do ponto de vista constitucional, jurídico. Se esse precedente for aberto, você imagine só numa outra situação, cada prefeito escolher quem vai entrar ou sair da cidade. Parece coisa de bang-bang de antigamente, o prefeito falar o que pode e o que não pode circular na sua cidade. Nós estamos falando de repartição de competências constitucionais. É uma questão jurídica a esse respeito. E quem pode cercear a liberdade de alguém, conforme as regras constitucionais, Gustavo e o Heródoto que nos assiste, é o presidente da República e o Poder Judiciário analisando cada caso concreto, cada peculiaridade. E óbvio, eu sempre, nas minhas redes sociais, eu tenho enfatizado isso nos últimos dias. Vige o bom senso, vige o equilíbrio. Nós estamos vendo aí uma polarização extrema de embate de um e de outro. Nós não estamos em campanha política, nós estamos em época de acautelamento, de bom senso, de resguardo. E é importante que cada indivíduo tenha essa consciência, Gustavo. Clever, quero agradecer demais a sua participação e a explicação técnica, porque é muito importante a gente analisar tecnicamente, não só numa questão de acho válido ou não acho válido, e para isso a gente convidou o Clever. Obrigado, Clever. Eu agradeço, Gustavo, eu agradeço a TV Record e ao meu amigo Heródoto Barbeiro.